Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me e nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida em luz. Com tua mão e pelo mundo alegre seguirei, mesmo de onda sobe mais escura, nada temerei. E se chegar à beira deste rio que tu por mim quisesse atravessar, com tua mão e sobre a morte eu hei de triunfar, quando voltar a este céu rompendo. Segura bem a minha mão, Senhor. Para onde eu goze seu eterno amor, quando voltares. Ó, leva-me contigo. Cadê as mãos levantadas e um glória para Jesus bem alto? Vamos ler o texto áureo da lição de hoje. Se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Diante da sociedade, o crente tem deveres civis, morais e espirituais. Paulo trata nesse capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. Viver pela fé na justiça de Deus implica obedecer às leis, às autoridades governamentais, pagar impostos e seguir as regras e normas estabelecidas, demonstrando então que somos uma nova criatura. A submissão do crente às autoridades revela seu amor e sua obediência às leis de Deus. O apóstolo Paulo parte do princípio de que toda autoridade é constituída por Deus, sejam elas para ferir a sociedade, sejam elas para abençoar a sociedade. Não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Potestade não é coisa do mal. Potestade significa autoridade. Quando se fala potestade maligna, é a autoridade do mal. A tradução Almeida Corrigida Revisada Fiel usada aqui deixa ambíguo o sentido desse texto ao usar a palavra potestade em vez de autoridade. O termo potestade dá uma conotação de que a referência seja a seres espirituais. Todavia, o termo exousia, autoridade, que significa autoridade em grego, que ocorre 102 vezes no Novo Testamento, 4 vezes nesse capítulo, possui sentido nesse contexto de governantes civis. Foi aquilo que nós falamos, a questão de sinônimos. A referência, portanto, diz respeito às autoridades civis, quer locais, quer nacionais. O princípio da autoridade constituída ou delegada vem de Deus, e por isso o crente tem o dever de se submeter a ela. Este princípio é fartamente documentado no Antigo Testamento, onde é mostrado que nenhum governante exerce autoridade fora do domínio de Deus. Provérbios capítulo 8, versículos 15 e 16. Não importa como seja o seu governo, se você não entender que ele foi constituído por Deus, nem o prazer de obedecer você tem. Leia para nós, por favor. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Ali, quando fala por mim, fala por Deus. Irmãos, como é que Deus vai permitir que qualquer um
governe o seu povo sem que Deus esteja por detrás da situação. Você não está sozinho em nenhum momento, nem no momento da governança. Porque por pior que seja o governo, o Senhor está à frente, Ele conhece, Ele tem noção daquilo que você passa. Por pior que seja a situação, não deixe de crer em Deus. A natureza espiritual de um governo civil está no princípio da autoridade a ele delegada. O propósito da sujeição do crente à autoridade constituída, segundo Paulo, é especificado em Romanos, capítulo 13, versículos 3 e 4. Nós lemos aqui: ele é ministro de Deus para teu bem. Sem obediência, a autoridade corre o risco de se cair numa anarquia. É por isso que o apóstolo diz que o governo é ministro de Deus para a promoção do bem comum, bem como para frear o mal. A palavra ministro no grego é diáconos, vocábulo que mostra o princípio divino por trás do governo humano. São ministros a serviço de Deus, mesmo que sejam governantes pagãos, como por exemplo os imperadores Ciro e Nabucodonosor, que teve o povo cativo por tanto tempo, né? Que teve tanto problema para o povo judeu, para o povo do Senhor, né? Mas mesmo assim, são ministros a serviço de Deus. O Senhor nunca vai entrar na sua frente para pelejar por aquilo que não é certo. Se você está pelejando por uma causa que não é certa, o Senhor não vai entrar na frente. O Senhor não peleja pelas causas que não são justas. Se fosse assim, Davi não teria sido punido por escolher a mulher que quisesse. Nem o templo ele foi capaz de construir, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. E o Senhor não faz pacto com aquilo que não é santo. É seu dever obedecer às leis. E tenha consciência de que as leis estão aí tanto para o bem quanto para o mal. Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve-se primeiramente por razões de obediência. Nesse caso, o crente deve se submeter ao poder coercitivo da lei, pagando impostos e tributos. É interessante notar que Paulo fala de dois tipos de tributos nesse capítulo: fronos e telos. O primeiro termo é uma referência aos impostos diretos, enquanto a segunda aos indiretos. Paulo aconselhou os crentes a cumprirem seus deveres pagando seus impostos. Vamos abrir Mateus, capítulo 22, versículo 21. Pode ler para nós Mateus, capítulo 22, versículo 21. Dai, pois, a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Mas havia uma razão a mais para a submissão à autoridade: a consciência do crente. O crente não deveria se sujeitar à autoridade simplesmente por medo da lei, mas por uma questão de consciência diante de Deus. Foi o que nós falamos agora. Você não é mais um mero pecador. Quer exercer a nova criatura que há dentro de você? Se você quer mostrar ao mundo de fato que você é nova criatura, você precisa exercer a lei. Não somente por medo, como nós falamos agora há pouco, porque a lei, ela promove o bem e freia o mal. Não só por medo do mal que você porventura cometa, seja freado, mas por consciência. Nós, quando não obedecemos às leis civis, estamos quebrando o princípio da obediência. O princípio bíblico em relação às autoridades é que o cristão as respeite e as honre. A desobediência civil só se justifica no caso de conflito entre a lei humana e a divina. O apóstolo reconhece os deveres do cristão em relação ao Estado e aconselhou a não ficarem em débito com ninguém. A ninguém devais coisa alguma, diz Romanos capítulo 13, versículo 8. Significa que o crente deve ter um nome limpo na praça. Orígenes, um dos pais da igreja antiga, dizia que a dívida de amar é permanente e nós nunca a saldamos, nós nunca pagamos ela por completo. Por isso devemos pagá-la diariamente e sem dúvida continuaremos devendo. Amar o semelhante é uma obrigação moral que temos para com a raça humana. Se você não tiver o amor dentro de si, você não tem consciência para obedecer às leis civis. Você fica remoendo um remorso que não é seu, um remorso que vem de gerações passadas e que você continua mastigando. Existem irmãos que falam assim: eu sou assim, não vou mudar não.
É minha natureza. Não queira viver a sua natureza, mas a natureza de Cristo. Nós aprendemos o tempo todo aqui nessa lição que a salvação tem por finalidade tirar a natureza adâmica de você, a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Essa natureza é uma natureza que vive remoendo os pecados passados, pecados que nem você cometeu. Você quer dar testemunho com a própria vida? Viva aquilo que Cristo propõe para você. É suficiente. A lei dada a Moisés no Sinai foi escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos enfatizam o relacionamento vertical, isso é, entre Deus e os homens. Não ter deuses estranhos, não fazer imagens, não profanar o nome de Deus e guardar o sábado. Por outro lado, os outros 6 mandamentos são horizontais. Enfocam o relacionamento entre as pessoas. Honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. O interesse do apóstolo pelas relações interpessoais fica claro quando ele cita em Romanos 13 esses mandamentos. Ele fala em Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo reforça o seu argumento sobre a lei do amor, citando Levítico 19, 18. Quem pode ler? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O mandamento do amor sintetiza todos os outros preceitos que promovem as relações, que foram citados aqui no versículo 9. A palavra de Deus, ela nos ensina que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. É por isso que nós vivemos o que vivemos. Porque o amor que deveria existir nos corações não existe mais. Isso não é uma conversa utópica, isso não é uma pregação sonhadora. Isso é Cristo. Que ambição é essa que te tira da presença do Senhor? Todos nós temos ambições, todos nós temos sonhos, temos vontade de ter várias coisas. Mas, irmãos, aceite esse conselho. Se é da forma errada, não queira não. Tudo é permitido para nós, mas nem tudo convém fazer. A salvação, ela só tem a sua plenitude no arrebatamento da igreja, na volta de Cristo. Porque é quando o seu corpo é transformado. Porque como é que você é salvo num corpo desse? Precisaremos receber corpos gloriosos para que a salvação se complete, se concretize na nossa vida. Então, por isso, Paulo aqui explica. Eu falo isso, meus irmãos, eu falo para que vocês amem ao próximo como a ti mesmo, sigam o mandamento de Cristo, tendo em vista que o tempo está acabando. Tendo em vista que cada vez mais está próxima a vinda de Cristo. Esse é um dever espiritual que você possui. Exercer o amor enquanto há tempo. A vinda de Cristo é para agora. Então aqui ele fala sobre consciência escatológica. Quando ele fala tempo aqui, ele também usa a palavra kairos, que muita gente ouve falar. Isso, kairos. Kairos quer dizer tempo oportuno. Ele fala do tempo da vinda de Cristo. Para o apóstolo, a vinda de Jesus era uma realidade sempre presente na vida do crente. Versículo 14 do capítulo 13 de Romanos. Observamos que há necessidade de uma consciência que seja soteriológica, ou seja, uma consciência a respeito da salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. Soteriológica e pneumatológica. Pneuma é espírito. A referência direta ao Salvador está na palavra salvação. E a referência indireta ao Espírito Santo está na frase: e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, não viva segundo a carne e suas concupiscências. É o Espírito quem produz o fruto na vida do crente, de forma que este possa vencer as concupiscências da carne. Conforme Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 22. Cabe ao cristão
andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Você consegue viver segundo o amor que Cristo nos ofertou quando você vive segundo o Espírito, quando você anda no Espírito. Nós falamos isso nas lições anteriores também. Devemos investir nos relacionamentos horizontais, mantendo sempre em mente que o salvo em Cristo não é uma ilha. Precisamos uns dos outros. Por que eu preciso estar na igreja? Como é que você vai praticar o amor se você vive isolado? Estar na igreja é praticar o mandamento de Cristo, que é o amor. Então você tem a obrigação sim de vir à igreja. Nosso pastor já chegando. Eu passo a palavra de volta para o nosso pastor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, são terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue foi-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços eu fugir? É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta. Preciso voltarei, sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Teus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Belas flores querem me encantar, são pão terrestres esplendores, mas contemplo meu